Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime e vamos fazer o react desse episódio número 7 de Majou no Tab, o anime da bruxinha cinzenta. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e dá uma olhadinha no comentário fixado que tem link pra Amazon para você comprar coisas com oferta e desconto. Vira membro do canal, tem acesso exclusivo a conteúdos como reacts de Yashahime Moriarty e também Higurashi. E vamos lá, vamos para mais um episódio de Majou no Tab Play. Já começou com uma parada estranha. O país se dividiu em dois lados, esquerda e direita. Fizeram uma barreira no meio e falaram que não ia negociar um com o outro. O que é isso aqui? Berlim? É o muro de Berlim, isso. Óbvio. O muro não tem sentido porque as pessoas não se dão bem. Então você não precisa de um muro. As pessoas apenas vão se afastar um do outro. Mas o muro garante que isso continue, né? Porque existe um muro para dificultar a interação das pessoas. Não é que o muro é inútil, o muro é a perpetuação da divisão, né? E aí o cara fala aqui, não, porque a gente quer mesmo assim ser melhor do que o cara que tá do outro lado, mas você nem conhece o cara do outro lado, você não sabe se ele é melhor ou não que você. Como é que você vai comparar se você não tem contato com ele? Episódio bem direto por enquanto, hein? Esse lado do muro é maravilhoso. Ela criou a competição entre entre os dois países. Olha só, o outro país tá fazendo já isso aqui, meu. Eu tô dando ideia, mas os caras já estão fazendo lá. Tô tipo, o quê? Eles fizeram antes de mim? Eu preciso fazer antes dele. Mais ou menos o que aconteceu entre Rússia e Estados Unidos na Guerra Fria. Ela falou isso pros dois lados. Peraí. Pera. Essa bruxa do começo não é a bruxa cinzenta, mano. Isso aqui é a mãe dela. Não mostra o rosto. O muro tá intacto no começo. E a saia é da mesma época que a bruxa cinzenta. Então, quando a saia aparece, esse muro já tá todo cagado. Faz um bom tempo que esse muro começou com essa história. A mãe dela era a bruxa. A mãe dela deve ser a mina que conta as histórias, que ela é fã e ela nem sabe que é a mãe dela, mano. Até porque ela manda um assim, se você quiser ver, você vai ter que ir lá ver. Eu não vou te falar isso. Como se ela tivesse ido pra lá antes, né? Faz 10 anos, Faz mais de 10 anos que uma bruxa viajante. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos pode ser 19. Pode ser 100 mais de 10 anos. Ele não deixa claro pra despistar, talvez, provavelmente. Eu amo a Helena. Ela é muito, muito apaixonada. Ela tá ressignificando o muro, né? Ao invés de você ter uma propaganda do seu estado de que essa coisa aqui é maravilhosa, você não faz as pessoas de fato colocarem seus sentimentos nessa parede. O que divide os países não é só o quanto você gosta do seu país. O que divide os países também é o gosto das pessoas. E se os gostos das pessoas forem compartilhados, não vai ter mais divisão. Essa porra desse muro vai ser inutilizado, mas enfim. A nossa bruxinha cinzenta, as aventuras de Nick. Não tem mais muro. Derrubaram o muro, galera. Não tem mais muro de Berlim. Não é a mesma bruxa, só é parecida, óbvio. A galera começou a escrever o que queria no muro. A galera começou a querer apagar o que tava escrevendo porque escreveu uma parada bêbada. Escreveu coisas no muro que queria apagar. Não fazia mais sentido, porque o tempo passa. O tempo passa e as coisas mudam. A gente muda de percepção, a gente muda de interesse também, né? Entre outras coisas. E o muro começou a ser um problema. Como as pessoas começaram a colocar os seus sentimentos no muro, não é que os sentimentos uniram os povos. Na verdade, as pessoas foram percebendo que os sentimentos eles vão sendo ultrapassados, eles vão passando, eles vão deixando de ser sentimentos e modificando conforme o tempo passa. Então, o muro começou a ser um problema, porque o muro representa justamente a estagnação. Quando a gente tem a estagnação comprometendo o que a gente acha, então, por exemplo, a gente tem as pessoas cravam no muro o que elas querem naquele dia. Amanhã elas já não querem mais ver aquilo. O muro começa a ser um problema, porque você fica associado com coisas do seu passado, sendo que você já não é mais daquele jeito. Só começou a se conhecer. Basicamente o povo aprendeu que não adianta você viver de ressentimentos do passado, você tem que viver o hoje, você tem que viver o dia, as coisas mudam, as coisas elas se transformam, assim como o muro e as lamentações proferidas nesse mesmo muro. Foi o que eu falei lá no começo. Se você não olha para outro lado, como é que você vai saber que você tá sendo melhor que ele? Você não tem como saber. Você apenas assume que você é melhor que ele, mas você não conhece aquilo. Não faz parte da sua realidade. Você apenas fala que é melhor e pronto, acabou. Que não faz muito sentido se você está competindo, entendeu? Então a necessidade do muro é nula. Mas foi o que eu falei. O muro perpetuava isso, perpetuava esse desconhecimento. A partir do momento que as pessoas começaram a ter sentimentos para com relação ao muro, quiseram quebrar este muro, aí as coisas
começam a mudar. Então você começa a ter contato com o outro lado e você percebe que você não é tão diferente assim do outro lado, porque você nota que há semelhanças, vocês tiveram a mesma relação com o muro e vocês tiveram a mesma relação em não querer saber do outro lado. Então vocês fizeram as mesmas coisas, basicamente. Provavelmente isso aqui é um episódio duplo, né? São 2 histórias aqui. Já mudou. É claro que é vinho. A garota pisando em uva só pode ser vinho. Tá. Aquela era... o episódio passado falava... Ele linka algumas coisas, alguns temas entre os episódios. Né? A história passada desse mesmo episódio fala sobre uma tradição, que é o muro, que foi quebrada. E essa parte do episódio agora, a segunda história, ela tá começando a abordar um evento. Esse evento é um evento que é um costume. Ambos estão falando de costume. Esse aqui é um costume sendo perpetuado e não deve ser quebrado por algum motivo, e o outro era um costume que foi quebrado. Mas vamos ver. É a mãe da Helena. É igual a Helena, é a mãe da Helena. Essa vila e aquela vila. Mas aquela vila, quando você tá naquela vila, é essa vila, não é aquela vila. Pelo que eu tô entendendo, né? Existe uma competição com relação a vinho, aparentemente. O nosso é muito melhor do que o outro. Ele tá comparando as 2 histórias aqui. São 2 histórias parecidas. O nosso é melhor do que o outro, mas nesse caso ele conhece o outro. Ele sabe, existe uma competitividade. A nossa vila é melhor que aquela. Embora eu veja aquela, eu valorizo muito mais do que é meu, porque o meu tem que ser valorizado, o outro não pode valorizar. Esse vinho que eu tô falando assim é o daquela vila. Não dessa. A gente precisa competir com aquela vila. Aquela vila, ela faz uma... fala que uma garota pisa nas uvas pra fazer essa porra desse vinho. E a gente não tem como competir com isso, porque o marketing deles é muito bom. O marketing deles envolve fetiche, não sei o quê. E a gente precisa competir da mesma maneira. Então, Bruxa Cinzenta, que na verdade é a mãe da Bruxa Cinzenta, provavelmente. Você não ajuda a gente com isso aí? A macharada toda alegre. Mulherada puta, o que é de fora. Só que perceba o seguinte, tem um monte de mulher lá. Por que não usa as mulheres do próprio vilarejo? Tem que usar uma pessoa de fora. Porque eles estão idolatrando a pessoa de fora que faz isso. Então eles estão idolatrando a garota de fora que pisa nas uvas. Então não pode ser uma garota daqui. Tem que ser uma garota de fora, no caso a bruxa. Pessoal tudo apaixonado pela Rosemary. Agora a competitividade do sangue brotou da bruxa, depois que ela foi provocada. Chamada de criança sem peito. Ela vai pisar com muito ódio. Falei. Aí ela sacou a ideia do marketing aqui, né? A Rosemary, ela não fica pisando nas uvas o dia inteiro, a vida inteira pra fazer tanto vinho. Ela só precisa falar que fez isso, não precisa fazer de fato. Vamos descobrir a verdade, um monte de macho. Você bebeu um vinho de pés másculos, meu caro. Não foi pesado pelos pés da donzela. Mano, eu acho demais a mulherada puta aqui atrás. Isso que maravilhoso. Briga de uva, aí que deve ter começado o evento. É assim que os povos se uniram através de uma briga. Os povos se uniram pelo amor ao vinho. Entendeu? Virou a mulher dele. Óbvio, Rosemary virou a mulher dele. Mas não tá tão velho assim, só a voz que mudou, né? Resumindo, 2 episódios falando sobre diferenças entre povos e como quebrar essas diferenças. Uma foi quebrada através da insatisfação com a manutenção de uma coisa do passado que não faz mais sentido, porque você muda a sua visão conforme o tempo vai passando. E a outra foi a divisão feita através da mentira e da competitividade, que quando você para de olhar de maneira competitiva e de maneira que você idolatra o outro que está fazendo algo muito melhor do que você, que é o caso do fetichismo, né, que ele exibiu, né? Ah, não, o outro faz um bagulho incrível, o outro faz uma parada assim sensacional, mas eu tenho que valorizar o meu, então como que eu faço? Eu imito o outro? Então essa idolatria é o que separava a idolatria e competitividade. Quando você para de ver as coisas de maneira idealizada e começa a ver as coisas de maneira real e não há mais uma mentira entre as pessoas, isso tende a uni-las, né? A uni-las ao redor de um gosto em comum, gosto no caso do vinho de qualidade, do vinho que é feito com amor, etc. Blá, blá, blá. Enfim, os 2 episódios são sobre povos separados, os 2 episódios são sobre uniões de povos através da diminuição da diferença, da distância e da sensação que vocês têm algo em comum. De fato, apesar desse afastamento, existe algo em comum entre os povos
citados nesses episódios, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações. Dá uma olhadinha no comentário fixado, tem link para Amazon para você comprar coisas com ofertas de desconto. Vira membro do canal. Muito obrigado, valeu, falou!